No último episódio de Shingeki no Kyojin, nós tivemos o passado do Kenny revelado, também tivemos a coroação da história e que ocasionou até mesmo em um sorriso do Levi. Mas agora, para onde será que a história irá caminhar? Fica comigo até o final desse vídeo que eu irei falar tudo pra vocês sobre o episódio 48 de Shingeki no Kyojin. Então, bora lá! Yo, Geeks! Aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fique ligado porque esse vídeo contém spoilers do episódio 48 de Shingeki no Kyojin. Já começo dizendo pra vocês que eu não lembrava nada do capítulo que adaptou esse episódio e que, ao contrário do que muitos estão dizendo, esse episódio não é filler. Esse episódio adaptou o capítulo 71 exatamente, cara, sem tirar e sem nem colocar quase nada, e através disso muita coisa começa a se encaixar na vida do Eren a partir de agora. O episódio começa demonstrando a força da história em sua nova função, que foi transformar a sua antiga fazenda, o lugar onde ela cresceu, o lugar onde ela viveu, em um orfanato para crianças carentes. Lá nós temos o Armin, o Eren, a Mikasa e o Jan tentando fazer com que aquela fazenda seja o lugar mais confortável possível para aquelas crianças. História e Eren acabam ficando sozinhos ali no meio das suas conversas, aonde a garota tenta entender se a decisão que eles tomaram foi a melhor possível para a humanidade. E através de sorrisos que ela não enxergava nas crianças carentes, nas crianças mais pobres, ela pode ver agora que elas estão sorrindo, e isso faz com que no coração dela ela entenda que a decisão que a tropa de exploração junto com ela tomaram foi a decisão mais certa possível. Eren acaba dizendo que a história é a melhor por estar conseguindo enxergar essas coisas mediante ao caos que aconteceu nesse golpe de estado. E a garota acaba ficando constrangida pela fala do Eren, até que a Mikasa chega até o momento com uma cara, gente, com uma cara assustadora, demonstrando claramente os ciúmes que ela estava tendo ali em relação ao Eren e também a História. História acaba entendendo rapidamente o que estava acontecendo, menos o lerdo do Eren. Mikasa então toma os sacos que o Eren estava carregando, dizendo que ele precisava descansar por causa do treinamento árduo que ele estava fazendo. Muita coisa foi revelada nesse episódio, dizendo que muitos militares da PM foram presos. Nós também vimos que os cristais que estavam ali na caverna do Rod Reis também fizeram com que muita coisa avançasse em termos tecnológicos para a humanidade. Com a nova habilidade do Eren, Hanji acaba criando uma arma que consegue matar titãs sem que nenhum soldado acabe morrendo em combate. Para mais vídeos de Shingeki no Kyojin, não deixe de dar o like nesse vídeo e também compartilhar com seus amigos para ajudar esse canal a continuar crescendo. Vemos o Marlon e todo o esquadrão do Levi, e o novo integrante está muito empolgado com a retomada da Muralha Maria. Jan acaba falando que os únicos que estão empolgados com aquela retomada são os recrutas, e através disso alguns companheiros que se formaram com ele ali no Esquadrão 104, que eles não são recrutas, que tudo aquilo que eles passaram ali no esquadrão não faz eles se tornarem recrutas, mas eles reconhecem que há algo diferente nos rostos daquelas pessoas que estão sentadas ali do lado do Jan. Jan pergunta então para os seus colegas se eles querem saber do porquê dos rostos deles estarem diferentes, e o rapaz ali que estava argumentando com o Jan meio que desconversa. Não, é melhor deixar para outra hora, melhor a gente conversar depois você fala pra gente o que aconteceu com vocês. Tá na cara, isso que o Jan está querendo dizer é que o fato de eles já terem lutado contra os titãs, e principalmente pelo fato de eles já terem matado seres humanos. Connie então é o primeiro a sair da mesa, dizendo que cedo irá ir até o vilarejo dos seus pais para tentar descobrir algumas coisas a mais. E através disso as pessoas que estão ali, né, tanto o Jan, quanto a Sasha, quanto o Eren, quanto a Mikasa e o Armin, tentam conversar se existe uma possibilidade ainda, se tem como descobrir alguma coisa que os seres humanos que são transformados em titãs possam voltar a ser humanos novamente. E o Armin acaba não deixando essa possibilidade sendo descartada,
mas acaba ficando meio subentendido que é quase algo impossível. E como nada que aparece em Shingeki no Kyojin é à toa, Jan faz a gente lembrar de que um rapaz que pode ali ter aparecido despercebido para muitos, mas que para o Jan faz muito sentido, e que, como a gente não havia pensado nisso antes, que tinha um rapaz nas novas memórias do Eren que era da tropa de exploração e que era amigo do seu pai. E através disso, Jan começa a falar para o Eren que ele precisa reconhecer quem é essa pessoa. Eren começa a dizer que ele se lembra do rapaz de algum lugar. Armin então começa a argumentar com Eren dizendo: não são as memórias do seu pai que estão em conflitos com você? E aí o Eren começa a dizer: não, são minhas memórias mesmo, que eu acabei vendo esse rapaz em algum lugar, mas eu não lembro onde. E aí o Jan e a Sasha começam a zoar o Eren, dizendo pra ele que ele precisa bater a cabeça pra lembrar, né, mostrando um jeito ali as piadas do Isayama em cena, o que faz o Eren lembrar de alguma coisa que tem relação ao comandante dos cadetes, quando ele bate com a cabeça na cabeça do Jan, na época que eles ainda eram recrutas, e através disso a cabeça do Eren explode. Assim, o garoto se dá conta de que aquele rapaz que era amigo do seu pai em suas memórias era Keith Sadeas. Sim, gente, estou falando daquele cara lá, o comandante dos recrutas que tentou matar o Eren lá no começo da primeira temporada. Para mais vídeos de anime e mangá, não deixe de se inscrever no canal e também de agitar o sininho para você receber as notificações de quando lanço vídeos novos toda semana. Eles vão atrás do Sadeas para que ele conte tudo que ele sabia em relação ao pai do Eren, e o comandante começa a falar tudo que ele lembrava. Ele diz que em uma das suas patrulhas para fora das muralhas, ele encontrou o Grisha sozinho. Ali ele levou o Grisha até a prisão de Shingashima, e quem estava de guarda naquele dia era o Hannes. E o da guarda estacionária acabou dizendo para o Sadeas que se ele não contasse que estava bêbado, ele não falaria nada sobre o Grisha para as outras pessoas. Grisha fala para Sadeas deixar ele trabalhar em um hospital e que ele contasse tudo sobre a tropa de exploração e também sobre o restante da humanidade. E na conversa do bar, onde Sadeas está tentando explicar para o Grisha o que é a tropa de exploração e quem são os restos ali da humanidade, que o pai do Eren acaba conhecendo a mãe do Eren, a Carla. E na conversa ali envolvendo a garçonete, o Grisha fala para o Sadeas que ele pode ser uma pessoa especial, porque as pessoas que são especiais, elas não ficam acomodadas, elas fazem algo para ajudar ali o que está acontecendo com a humanidade. A tropa de exploração acaba falhando, e aquelas palavras do Grisha para Sadeas de que ele era especial começa a martelar na cabeça do rapaz, e ele começa a querer assumir o comando da tropa de exploração. E no final das contas a gente começa a perceber que o Sadeas era apaixonado pela mãe do Eren. E cara, ressentimento é uma coisa desgramada mesmo. Já tinha passado quase 20 anos e o Sadeas lembrava de tudo aquilo como se tivesse acontecido ontem. A primeira vez que eu vi o episódio, eu achei que o ressentimento que o Sadeas tinha era pelo Grisha, era pelo fato de que ele tinha inveja do rapaz. Mas quando eu vi o episódio pela segunda vez, eu pude notar claramente que o ressentimento dele era tanto pelo Grisha quanto também pela Carla, na qual ele estava apaixonado naquela época, ou se ele não estava apaixonado até hoje por ela. Sadeas então é promovido para comandante da tropa de exploração, e ali ele percebe o quão vazio ele estava. De toda aquela aclamação das pessoas pelo Grisha, ele percebe que o rapaz que ele tinha salvado casou com a garota que ele amava. O novo comandante da tropa de exploração havia conseguido construir uma base fora das muralhas, mas não demorou muito para que os titãs aparecessem e destruíssem tudo. Na volta para casa, depois do massacre dos titãs em volta ali da base que o Sadeas tinha criado, a população começa a pedir o Eren como comandante da tropa de exploração, e ele acaba encontrando Carla depois de muito tempo segurando o pequeno Eren. Carla acaba cutucando o Sadeas, perguntando para ele se ele iria ficar naquela tropa até ele morrer. E nisso o comandante começa a falar uma porrada de besteira para a garota, uma porrada de besteira mesmo. Ali o comandante se dá conta de que ele não é especial, de que ele é apenas um espectador em meio a vários protagonistas. Sadeas pede para Eren então assumir o comando da tropa de exploração, e quando a Muralha Maria cai,
o pai do Eren, o Grisha, acaba encontrando e os dois juntos vão atrás do Eren. E ali a gente fica sabendo como o pai do Eren o encontrou depois que a Muralha Maria caiu. Eren fala para seu pai que um titã havia comido a sua mãe e Sadis acaba ficando inconsolado. E Grisha fala para o Eren que ele precisava vingar sua mãe. Sadis pergunta para Grisha por que ele não faz isso, por que não é ele que vinga a sua esposa. E Grisha responde para ele que o Eren era diferente do Sadis, que ele, o Eren, era filho dele. E assim Grisha leva o Eren até o local onde o garoto se tornou um titã. Sadis vê uma luz na direção em que Grisha levou o Eren, vai atrás da situação e apenas encontra o Eren. Ele acaba pegando o Eren e acaba levando até onde Mikasa e Armin estão. E é aí, nesse ponto, que o Eren começa a se lembrar das coisas que aconteceram com ele. É a partir daí que ele se lembra de tudo isso, porque na mente do garoto parecia que depois do ataque ele acorda, depois de uma crise de pânico ou algo do tipo, ele acorda com uma chave que ele não sabia de quem era e também do lado do Armin e da Mikasa, porque ninguém viu essa sumida que o Eren deu, a não ser o próprio Sadis e o pai do Eren, que já estava morto. O flashback acaba e a gente vê a Hange chamando ele de covarde. O comandante aceita as palavras da Hange, mas ele diz que as palavras da Carla ainda chamaram a sua atenção depois das besteiras que ele falou para ela. A mãe do Eren acaba dizendo para Sadis que não tinha nada demais não ser especial neste mundo, que ela podia ser uma pessoa qualquer. Para ela, o Eren seria uma pessoa gigante pelo simples fato de ele conseguir nascer naquele mundo. Quando a gente pensava que não podia ter mais revelações nesse episódio, eis que a gente percebe que quem sabotou o equipamento do Eren lá no começo da primeira temporada, quando ele estava prestes a entrar no esquadrão de recrutas, foi o Sadis. Sim, gente, o próprio comandante dos recrutas sabotou o equipamento para algo envolvendo um ressentimento que ele tinha pelo pai do Eren. E, cara, que amarração de ponta fez o Isayama, inacreditável. Esse episódio serviu para amarrar 4 pontas que estavam ali soltas de um jeito muito interessante. Um pouco do passado do Grisha, algo relacionado com a Carla é importante para o pai do Eren, pelo simples fato dela estar ligado ao Sadis, e quem correu por fora desse episódio inteiro foi o Hannes. Não é à toa que o Hannes foi muito especial, tanto ali na primeira quanto na segunda temporada, para o Eren e para a Mikasa. E pelo fato dele estar ali desde o começo, desde quando o pai do Eren apareceu, que ele conseguiu colocar o Grisha para dentro das muralhas sem que ninguém percebesse. E a gente vai percebendo que de pouco em pouco o quebra-cabeça de Shingeki no Kyojin sobre o passado do pai do Eren e também sobre os poderes dos titãs vão sendo revelados. Gente, o anime está sendo montado de uma maneira espetacular. Esse episódio pode parecer um episódio qualquer, mas se você prestou atenção, tem muita coisa extraordinária nesse episódio. Por exemplo, eu mesmo quando li o mangá não consegui entender muita coisa de quando eu assisti agora esse episódio. E gente, se você puder assistir o episódio mais de uma vez para você poder ver mais perspectivas. Só nesse episódio você tem a perspectiva do Grisha, do Sadis, da Carla e também do Hannes. E também de quem está ouvindo aquela história, tanto ali o agrupamento que vai junto com a Hange, quanto também a gente que está ali acompanhando esse episódio. E cara, simplesmente inacreditável aquilo que o Isayama colocou nessa obra, adaptando o capítulo 71 de um jeito espetacular. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aí nos comentários se vocês estão preparados para o último episódio da terceira temporada de Shingeki no Kyojin. Cara, dói muito o coração saber que seriam 24, mas que na verdade são apenas 12. Gostaria muito de agradecer aos 2.000 inscritos no canal, gente. São muita gente para um canal que no começo do ano tinha apenas 300, 200 e poucos inscritos. Cara, bater 2.000 inscritos antes do final do ano realmente mostra como vocês abraçaram esse novo tema, essa nova linha de abordar coisas de anime e mangá do Geek Brasil, e também vocês abraçaram aqui o LP de um jeito muito especial.
Muito obrigado mesmo, gente. E provavelmente semana que vem eu vou estar lançando um especial de 2.000 inscritos. Na descrição desse vídeo tem o link para a minha loja Caneca Filosofal. E é claro que nós temos modelos inacreditáveis de Shingeki no Kyojin. Um modelo mais incrível que o outro. Vai na nossa loja, compre uma caneca, ó, e ajude esse canal a permanecer no ar. Não deixe de me seguir lá no Twitter, LP Geek Brasil, para você ficar por dentro de tudo que está rolando aqui no canal. Por exemplo, ontem eu avisei lá no Twitter que não teria vídeo no canal, que por causa das eleições ali, não teria vídeo no canal, e que agora na segunda-feira eu iria estar lançando um vídeo tanto de Shingeki no Kyojin quanto também de Boku no Hero. Então vai lá no Twitter e me segue. Não deixe de baixar o app do Geek Brasil para você ficar por dentro de todas as notícias envolvendo a cultura pop, nerd e geek. Vai na Play Store, baixa o app do Geek Brasil, porque eu tenho certeza que ele é compatível com o seu smartphone. Isso é tudo, pessoal! Valeu!